Fala mulher, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou te ensinar 3 dicas infalíveis para você nunca mais errar no esfumado, tá? Eu sei que muitas de vocês têm dificuldade em esfumar uma sombra, né? Sempre acaba deixando a sombra marcada, então é por isso que eu decidi trazer esse vídeo. Eu juro que a partir de hoje você nunca mais vai errar no esfumado, tá? São dicas infalíveis. Mas antes da gente começar o vídeo, eu já vou te lembrando, já é inscrita aqui no canal? Se ainda não é inscrita, se inscreva e aproveita também para me seguir lá no Instagram, que é @carolcordeiromk. Lá tem muito mais conteúdo sobre maquiagem e imagem pessoal, não perde, tá? Então bora lá, bora começar! Primeira dica está relacionada com o pincel. Eu sei que muitas de vocês, quando vão tentar comprar um pincel, enfim, para fazer uma sombra, acabam comprando o pincel de esfumar. Mas olha, não existe pincel D, existe pincel para. A gente sempre tem que se atentar ao tamanho do pincel e à quantidade de cerdas do pincel. Todos os pincéis que você tem aqui, aí na sua casa hoje, eles servem para mais de uma funcionalidade, tá? A gente tem que parar com essa regra de que existe pincel disso, pincel daquilo. A gente precisa aprender técnica, e é isso que eu vou te ensinar aqui nessa primeira dica, sobre a técnica para você conseguir olhar a quantidade de cerdas que tem o seu pincel e o tamanho desse pincel. Beleza? Bom, um ótimo pincel para quem está iniciando nesse mundo do esfumado, para quem está aprendendo a esfumar as sombras, é o pincel lápis. E Carol, o que é o pincel lápis, né, querida? Bom, vou te mostrar aqui, vou te mostrar 3 tipos de pincel lápis que eu tenho aqui, que são de tamanhos diferentes, tá? Tenho aqui este pincel lápis, tá? Que é o que eu mais utilizo, que é o de tamanho médio a grande. Tenho este aqui, que é o de tamanho médio, tá? Este aqui do meio. E tenho este aqui, que é o de tamanho pequeno. Perceba que todos eles são do mesmo formato. E o que é esse formato, Carol? Eles são arredondados, né? Eles são redondinhos, tá vendo, ó? São pincéis que são arredondados, mas todos eles têm uma certa pontinha. É por isso que este pincel é chamado de pincel lápis, porque todos eles são arredondados como um lápis, né? E eles vão afinando ali para parecer mesmo como se fosse um lápis. Tá? E por que eu gosto de utilizar bastante esse pincel para esfumar? Justamente por ele ter essa pontinha, ele vai atingir uma área um pouquinho menor ali do seu olho. E às vezes se você tem o olho um pouquinho menor, olho caído, enfim, acaba tendo dificuldade, quando aplica uma sombra, a sombra ocupa todo o olho, né? Esse pincel é uma ótima opção, porque ele vai direcionado ali numa pequena região do seu rosto, né? Do seu olho, desculpa. E aí você vai esfumando, que é a segunda dica que eu vou te dar aqui hoje, tá? E aí você vai esfumando da maneira mais fácil, que daí você vai atingindo a área que você deseja e não acaba atingindo toda a área do seu rosto, tá? Então uma ótima opção para começar a aprender a esfumar é utilizar o pincel lápis, tá? E não o pincel de esfumar. Porque o pincel de esfumar, às vezes, ele não tem muitas cerdas, ou seja, ele não vai gerar muita pigmentação. E você acaba não conseguindo a cor que você deseja ali no seu olho, aí você fica esfumando, esfumando, colocando sombra, esfumando, colocando sombra, e aí fica aquela meleca que acaba cinzentando tudo. Quem nunca, né? Mas o pincel lápis, então, ele facilita na hora de construir um esfumado, e você pode usar ele para adicionar 2 ou 3 sombras no seu esfumado, não tem problema, tá? É só ir limpando ele no papel higiênico ou com um higienizador de pincéis. Então bora para a segunda dica. Bom, a segunda dica é como você pega a sombra e deposita no seu olho. Eu vou fazer aqui com vocês, tá? Eu vou utilizar aqui como exemplo a minha paletinha da Mariana Saad, a Nine Shades. Eu amo essa sombra, eu amo essa paleta, como vocês podem ver, eu uso bastante, ó. Óbvio, sou maquiadora, né? Mas utilizo bem também pra mim, tá? Eu adoro as cores dela. E ela é bem pigmentada. Mas vamos lá. Como se pega a sombra, Carol? Muita gente tem dificuldade, tá? E acaba pegando a sombra dessa forma, aqui, com esse tipo de pincel. Existem os pincéis achatados que a gente acaba pegando sombra nessa posição. Mas se o pincel for arredondado, a gente pega a sombra assim, ó, tá? Dessa forma aqui, ó. E aí depois deposita no seu olho. Então é pegar a sombra assim, dessa forma. Eu vou pegar esse marronzinho aqui, tá? Então pega aqui, ó, dessa forma. E, ó, vai depositando, dando batidinhas, tá? Já vou dando uma dica extra aqui no meio do vídeo. Cuidado para não pegar muito aqui perto da base, tá? Do pincel, perto da onde estão as cerdas. Por quê? Você coloca força demais às vezes e não consegue esfumar. Na hora de pigmentar, não tem tanto problema assim. Mas é sempre melhor pegar o pincel do meio pro final, tá? Ó. E eu vou depositando, tá vendo? Ó? Pego mais e vou depositando. Caso a sua sombra seja um pouquinho mais esfarelenta e você já tá com a pele preparada, tá com medo de sujar, enfim, a sua maquiagem, você pega a sombra dessa maneira que eu acabei de te ensinar aqui e, ó, dá batidinhas, beleza? E vai depositando, ó.
Eu tô fazendo uma bolinha mesmo, só pra vocês verem como é, tá? Ó, em cima aqui que eu tô sem sombra nenhuma. Ó, eu vou depositando mais até eu atingir a cor mais parecida com a cor que já está na minha paleta, tá? Decorou a segunda dica? A forma como você vai pegar a sombra e como você deposita faz muita diferença. Bom, e a terceira e última dica é como você vai esfumar. Não se esfuma uma sombra fazendo movimentos zigue-zague, mas sim fazendo movimentos circulares em volta à sombra. O que eu mais vejo, principalmente de algumas das minhas alunas que entraram na minha mentoria, né, é que elas acabam fazendo assim na sombra toda. Então, depositaram aquela sombra ali e acaba fazendo um zigue-zague assim para esfumar, para tirar a marcação. Mas a gente tira a marcação de uma sombra esfumando em volta, porque se a gente acaba fazendo zigue-zague, a gente tira toda a pigmentação que a gente construiu na etapa anterior, tá? Então, ó, é sempre fazer movimentos circulares em volta aonde você pigmentou, onde você depositou a sombra, tá? E por quê? É assim que você consegue também construir um degradê. Ó, tá vendo? Olha a diferença já, tá? É assim que você constrói um degradê. Quer construir agora uma sombra média abaixo dessa aqui? Deposita, vai esfumando em volta, né? Deu uma marcada? Vem com a sombra mais clara e volta esfumando novamente. Mas é sempre em volta, ó. Se eu construir um círculo aqui, eu vou esfumar em volta ao círculo. Pode dar umas varridinhas assim, bem de leve, caso você ache que tá marcado demais, você quer dar uma alongada no seu esfumado, enfim, mas sempre movimentos circulares. E é o que eu sempre falo, vou dar uma quarta dica aqui para quem tá assistindo o vídeo até o final, tá? É o que eu sempre falo, é mão de princesa. Olha aqui, o que ninguém te conta. É que não é fazer assim com o pincel, ó. É assim, ó. É assim que você vai conseguir um esfumado. Maquiagem é sempre mão de princesa. A mão bem leve para você realmente conseguir um resultado bacana e um esfumado que te agrade, tá? Espero que você goste. Aplica essas dicas que eu tenho certeza que você vai obter um resultado diferente do que você já tem hoje, tá? E depois me conta aqui nos comentários o que você achou. Se você tem alguma dúvida também, não hesite em deixar as suas dúvidas aqui, que eu vou estar sempre respondendo todas vocês. Espero que você tenha gostado e já vou te lembrando, ainda não é inscrita no canal, se inscreve, porque a gente tem 2 vídeos por semana por aqui, além das aulas ao vivo que são na terça e quinta e os vídeos são na segunda e quarta. Então, se inscreve para não perder e não ficar de fora, né? E ó, também me segue lá no Instagram, @carolcordeiromk, que é lá que você vai receber mais conteúdo sobre maquiagem alinhada à imagem pessoal. Bora fazer um esfumado para transmitir elegância, sofisticação, autoridade, enfim. Tô te esperando, hein, mulher? Super beijo e até o próximo vídeo.